Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um episódio do Kowalski 2.0. Então hoje, episódio número 6, nós vamos falar no episódio 6 sobre uma discussão, entender. Boa noite, Rafael, tudo certo? Entender o paradoxo fitness fatigue, paradigma fitness fatigue e o efeito heterocrônico da recuperação. E por mais diferente essa palavra, é algo muito simples e que, entendendo alguns conceitos básicos, nós conseguimos com certeza avançar nas programações de esportes performance e também entender o porquê ocorre lesão músculo-tendínea, o porquê tem queda de performance, o porquê nós temos dificuldades em atingir resultados sustentáveis de maneira crônica, basicamente manipulando todas as variáveis que nós temos no treinamento desportivo. Entender o que é efeito agudo, o que é efeito crônico, o que é efeito acumulado e de que forma nós progredimos em prescrições para todos os objetivos. Então vamos lá, olha só. Episódio 6 do Kowalski. Entender o paradigma fitness fatigue. E eu venho falando em todos os outros episódios anteriores sobre qualidade de prescrição, tendão, recuperação, que a estrutura precede o movimento, e a parte de otimização de performance. E eu acabei de voltar agora de um presencial no Rio de Janeiro, e 3 semanas atrás foi em Porto Alegre, e esse fim de semana foi no Rio de Janeiro, e aí a gente começa a discutir com fisioterapeutas e também preparadores físicos de vários ambientes de excelência no Brasil e fora do Brasil. E nas discussões nós vemos que a programação e o raciocínio, né, de como montar, ele ainda está muito engessado. Está muito engessado dentro do que nós recebemos da formação. E aí a primeira grande crítica, né? Estímulo-resposta ou fitness fatigue é um básico de entender que tudo tem que respeitar a lei da adaptação, né? Ou seja, prestem atenção nessa afirmação, porque muitos treinos de média a baixa qualidade acabam tendo alguns resultados, mesmo entendendo que a programação poderia ser melhor feita ou melhor aplicada, basicamente pela adaptação, né? Quebra do equilíbrio, homeostase, homeorese, qualquer estímulo aplicado num tecido orgânico, né, vivo, vai causar uma resposta, e ela pode ser positiva ou negativa. Vamos traduzir isso. Tu aplica um treinamento que vai levar alguma mudança, né, obviamente, e ao levar essa mudança de uma maneira buscando resultados, ou eu estou melhorando essa pessoa, ou estou indo mais perto da lesão, né? Ou seja, ou vai melhorar ou vai lesionar, de uma maneira bem simples para todo mundo entender. Ou vai melhorar ou vai lesionar. Então o que acontece? A nossa formação ela foi baseada em pegar todos os conceitos de ciência básica que nós sabemos há muito tempo em relação à musculatura e principalmente entendendo as cinco bases, né, das capacidades, as 5 capacidades básicas, que é força, velocidade, resistência, coordenação e flexibilidade. A gente acaba pensando que
todo trabalho de força ou neural, que é algo básico de se entender, né? Mais carga, uma zona de segundos menor, com uma adaptação de ativação de fibras rápidas intramusculares, eu ganho força, mas basicamente nossa formação nos leva que esse trabalho de força tem um foco hipertrófico, ou seja, é um estilo de ganho de massa muscular, muitas vezes que concorre com uma eficiência coordenativa, ou de força explosiva, ou de força reativa, ou tudo ao mesmo tempo, para gerar um objetivo específico. Devido a isso, nós temos uma dificuldade de entender o estímulo-resposta, e por isso o efeito de heterocrônico, que é inicialmente um conceito que veio lá da Rússia, pode ter vindo de outro anterior, mas nos livros do Matveev a gente entende lá na periodização mais tradicional, mais clássica, e nós começamos a escutar a organização das fases, dos períodos dentro de um modelo de programação que é chamado periodização, mas hoje a gente individualiza ao máximo e chama de programação específica conforme modalidade esportiva. Aparece o termo efeito heterocrônico, e muitas pessoas não têm nem noção do que é isso, e o nome é diferente, porém ela é um pilar muito importante que hoje na lesão, no condicionamento, em esportes performance, tem toda a relevância. E o Impellizieri em 2024, Marco Orá, Mathiesen, Edwards, o cara que eu falei sobre a teoria ou a hipótese da fadiga mecânica, vem falando há algum tempo, que é o seguinte, só um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Isso. Então, me deem só 10 segundos aqui. Que é o seguinte, efeito heterocrônico. Olha só. Basicamente se eu tenho um tipo de ênfase para desenvolver de uma certa capacidade, exemplo, força hipertrófica, força máxima, coordenação, flexibilidade, força explosiva, resistência anaeróbica e resistência aeróbica, eu preciso entender na programação do dia, da semana, que seria um microciclo, de um grupamento de semanas, mesociclo, eu preciso entender qual é o tempo necessário de recuperação para supercompensar ou estar apto a aplicar um outro treino em que eu vou usufruir ou me beneficiar do treino anterior, ou pelo menos que a recuperação esteja perto do completo para não causar nenhum tipo de problema ou atrapalhar o próximo treino. Então vamos traduzir isso. Efeito heterocrônico, eu tenho que saber que meu treino anterior já adaptou para o próximo treino. E aí entra as grandes questões hoje de que o Impellizieri coloca, que nós temos que reorganizar nossa visão em relação à programação e entender que o movimento precisa de uma ancoragem, ou que as estruturas músculos tendíneas precisam estar muito bem desenvolvidas para causar uma resiliência estrutural e sustentar qualquer tipo de volume excessivo ou uma necessidade específica de sustentação de movimentos repetitivos de alta intensidade, alta frequência e alto volume. Então olha que fantástico essa informação. E como nas discussões de programações, agora no Rio de Janeiro, e normalmente as mentorias
eu faço questão de trabalhar 3 a 4 meses com conteúdos preparatórios. Aí vai me perguntar, o que é conteúdo preparatório? É uma média de 16 a 20 aulas de 2 a 3 horas, gravadas e ao vivo comigo, em que eu preparo todo esse conteúdo para poder chegar em 2 dias presenciais e a gente programar lesão, reabilitação, recondicionamento, otimização de hipertrofia ou tônus muscular, saúde, né, fitness, e também programação de esportes performance, amador e profissional. Então o que acontece? O Impellizieri já começou a chamar a atenção de que alguns treinos em que são aplicados preparações musculotendíneas, período de base, eles têm algumas características que abrem uma janela muito perigosa para o próximo treino. E vocês já escutaram muitas vezes eu falar que nós precisamos interpretar qual é a resposta aguda ou crônica de um treino específico. Então, olha só. Fase de preparação muscular tendínea, né? Primeira coisa, que é meio óbvio, né? Mas as pessoas não atentam, né? Na curva fitness fatigue ou estímulo-resposta, fitness fatigue é do Bannister, lá da década de 70, canadense. Todo mundo cita isso. Já o Impellizieri agora, 2023, 2024, ele e Kalkoven, tem muitas publicações em PDF deles, eles já chamam de estímulo-resposta. E eles, no paradoxo fitness fatigue e no entendimento estímulo-resposta, eles colocam de que, vamos lá, paradoxo fitness fatigue. Eu aplico dentro de uma modalidade específica um volume e uma intensidade que vão causar uma necessidade ou um estímulo, um estresse no organismo, e aí toda a integração sistemática que vai ocorrer vai causar uma necessidade de supercompensação. Então eu quebrei ou eu estimulei uma necessidade de mudança. Então se eu não tiver num período de controle ou estabilização em que a intensidade é ideal e o volume é mínimo, qualquer coisa fora disso, que é o tapering, que a gente faz de 14, 10 dias antes de uma competição-alvo, estabilizar, manter a máxima intensidade, a intensidade ideal com um volume muito pequeno para não quebrar esse equilíbrio. Então um bom treinamento que manipula frequência na semana e principalmente volume e intensidade, a gente sabe hoje que o volume, a intensidade tem que ser ideal, na maioria, a não ser em momentos de regeneração, e o volume ele oscila e não pode ser mínimo, senão eu vou causar um subtreinamento, um destreinamento, e se for excessivo e eu não estou preparado, que é o que mais acontece, de maneira músculo-tendínea, eu também vou ter problema. Isso o que hoje o controle de carga interno e externo e todo o modelo de planejamento preconizam. O que vai acontecer? Se eu aplicar um bom treino correto, que vai estimular uma melhora, a primeira resposta é uma queda. Obviamente, porque o corpo, a resposta sempre é antagônica em cima de um treino que teve uma boa manipulação de volume, intensidade, frequência e dentro da individualidade. Então tem uma queda momentânea. E aí o que acontece? Conforme o tipo de estímulo, eu tenho horas que eu preciso, né? Então eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que por mais treinado que seja um atleta de ultra endurance ou maratona, vamos pegar a maratona, nós sabemos que por mais que ele seja treinado ao participar da maratona na intensidade ideal que ele treinou e participou de um X período de horas, né? Desde um cara que quebra o recorde mundial em 2 horas e alguma coisa, até medianos de performance 2 horas e meia, 3 horas e alguma coisa, esse volume vai causar uma resposta de intensidade fisiológica interna. Intensidade fisiológica é a resposta do estresse acumulado devido a esse volume, e que normalmente abre uma janela de 2 a 3 semanas de recuperação, mesmo muito bem treinado.
2 a 3 semanas para recuperar desse intensidade ideal e volume alto. Então o que acontece? A primeira resposta que ocorre dentro de um treino que levou quase ao limite da adaptação no volume e intensidade é uma queda de performance. Então, nós sabemos que os sistemas energéticos, e entender como a gente aplica isso no sistema energético, isso eu já falei em outros episódios, e também os intervalos recuperativos, que ao ressintetizar a fosforo-creatina e retardar a amônia, a queda de pH, consegue nos proporciona uma melhora da qualidade, manutenção da intensidade e uma progressão de volume acumulado, porque está fracionado devido ao intervalo recuperativo dentro do treino, que nós conseguimos melhorar bastante o volume total do treino dentro da semana do mês, que vai causar adaptações positivas. E aí, claro, máxima transferência positiva vai depender de várias questões de individualidades e especificidades da modalidade, enfim. Então, esse entendimento nos traz benefícios desde a performance, atingir o pico ideal quando nós buscarmos uma maximização de performance e, sobretudo, deixar o aluno, atleta saudável, que também é muito importante, deixar saudável longe da lesão. Então vamos para o que porque eu usei essa palavra, efeito heterocrônico, né, na adaptação, porque ele explica várias coisas que estão acontecendo hoje em esportes performance e em reabilitação de lesão, por não ir a fundo nesse entendimento. Vou dar um exemplo. O que está mais hoje sendo discutido em relação à estrutura, treino neural, a gente sabe o treino neural é uma carga acima de 85%, normalmente treinado de forma dinâmica, concêntrica e excêntrica, entre 3 a 5 repetições máximas. É um treino que vai causar adaptações, porém nós temos 2 estímulos específicos, ou 2 ações dentro das 3 ações musculares, concêntrica, isométrica e excêntrica, que nos proporcionam uma utilização de uma carga neural acima de 70% a 80% para o efeito de mecanotransdução, que hoje a gente sabe que é um efeito adaptativo muito importante no trabalho intramuscular. Então, olha só um exemplo que eu vou dar, que eu venho falando em todos os outros episódios, em todas as minhas lives, em todas as minhas mentorias, e que eu chamo muita atenção. Entender esse efeito como algo em que, dentro de uma programação de treinamento que não é só físico, tem todas as questões técnicas, mentais e táticas, que é o seguinte: um treinamento excêntrico que tem a máxima mecanotransdução e tem seus benefícios, ele além de ativar a máxima mecanotransdução, ele tem uma questão de um menor ou um mínimo recrutamento de unidade motora. Então, por um lado, na questão de pós-lesão imediata, então temos artigos agora do Butterfield e do Lepley 2023 que falam numa fase imediata pós-lesão, juntamente com a fisioterapia, um treino excêntrico bem aplicado é fundamental para máximo recrutamento de neural drive ou do recrutamento de unidades motoras tipo 2, porque é uma forma de que, após a lesão, uma parte do cérebro, principalmente a medula espinhal, o cerebelo, consegue esse maior recrutamento e mobilização das unidades tipo 2. E qual a explicação ou qual é a interpretação disso? É que, por ser máxima mecanotransdução e mínimo recrutamento de unidade motora, eu consigo, pós-lesão, que eu tive toda essa questão de inibição reflexa da lesão, que muitas fibras tipo 2 pararam de serem utilizadas devido à lesão como um efeito protetivo, eu tenho que uma alta tensão por unidade motora recrutada, porque eu tenho muita tensão e pouca unidade recrutada. Então,
ocorre que cada fibra recrutada tem uma tensão muito alta, então é obrigado a, entre aspas, restaurar a reativação dessas unidades motoras que eu perdi pela inatividade da lesão. Normalmente ocorre uma lesão, tem esse período da fisioterapia. Então, isso é o treino excêntrico. Mas vamos para as pessoas saudáveis que fazem excêntrico na pré-temporada, ok, mas sobretudo durante a temporada, em que no mesmo dia ou em dias próximos eu tenho que fazer atividades de aceleração, de desaceleração, de velocidade, de explosão e de alta intensidade. O que acontece? Nós temos adaptações musculares e tendíneas pela ação excêntrica, porém nós temos um risco, devido à especificidade da ação excêntrica, de romper fibras, micro-rupturas e um momentâneo desconexão músculo-tendínea, ou seja, da unidade funcional músculo-tendão para coordenação específica de gestos motores. Isso quer dizer o quê? Que a literatura coloca em torno de 5 dias de perda de qualidade de movimento. Isso e não seria só a parte coordenativa, e sim microlesões que tirariam o trabalho muito importante, econômico e eficiente de energia elástica passiva dos tendões, e dessa forma um trabalho, entre aspas, quase isolado da musculatura, que não é econômico e que em alguns momentos pode ser pré-antecipar uma lesão muscular, e o que a gente vê normalmente em esportes performance são as lesões que ocorrem e o não entendimento da causa disso. Então, uma das hipóteses hoje é de que o treino excêntrico para adaptação músculo-tendina de forma aguda, ele não ocorre porque ele precisa de um prazo crônico. Estou falando sobre efeito heterocrônico, né? Então, precisa de um momento mais crônico. Então, entre uma avaliação totalmente individual, ele seria contraproducente para ser aplicado como é recomendado em vários casos de performance durante semanas em que temos treinos próximos de coordenação em alta intensidade, aceleração, velocidade e mudança de direção. E aí a pergunta é, mas professor, em Pellissieri fala que a estrutura precede o movimento. Qual seria então um treino que eu poderia com certeza aplicar em que eu não... E outro treino perigoso durante as temporadas, né, em que eu não tenho prazo, são treinos excessivamente a falha momentânea muscular visando hipertrofia. Primeiro que muitas modalidades não necessitam, né, nesse momento, durante a temporada, de hipertrofia, e sim de manutenção de força, que a gente consegue com treinos com mais qualidade de força neural, principalmente isométrica, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então esses treinos, a falha momentânea muscular, rompendo fibras, parecido com o treino excêntrico, eles acabam abrindo duas questões já consolidadas na literatura, que é a microlesão, rupturas de fibras, que é um estímulo hipertrófico crônico e não agudo, e também a inflamação e as micro-rupturas nas paredes dos canais de cálcio, e aí toda essa dificuldade de potenciação e também de liberação de cálcio para movimentos coordenativos intensos, tá? O que entraria então como algo para se fazer, principalmente manter o benefício estrutural músculo-tendíneo, e também porque vocês se lembram que no começo da live eu falei que se nós treinarmos pouco, nós destreinamos. Se a gente treinar errado, a gente cria problema perto da lesão. Então o que seria o meio termo? É treino neural. Mas treino neural a maioria já faz. Não entende que o treino neural ele pode ser aplicado até 8, 10 segundos. Isso eu já venho falando no episódio que eu falei sobre sistema energético moderno como a principal variável de treinamento.
hoje e que a maioria não dá atenção. Então, o treino neural até 10 segundos em esportes performance, tirando LPO e weightlifting e powerlifting, que vai trabalhar numa zona de 1 a 3 repetições, nós trabalhamos com tranquilidade entre 3 a 6 RM, ali em torno de 6 a 8, 10 segundos, seria uma solução, sim, mas nós temos ainda mais uma aplicação que vem sendo estudada nos últimos 10 anos, que são os treinos isométricos intensos de mecanotransdução, isometria em comprimento ótimo, tanto principalmente biarticular, mas também monoarticular, como uma forma top de manter a estrutura, manter o tendão, preparar para a reatividade, preparar para a coordenação e dentro do efeito heterocrônico, porque a isometria ela tem uma recuperação em torno de 12, no máximo 36 horas. Por que no máximo 36 horas? Vai lá que dentro do entendimento de volume, intensidade e frequência, eu esteja num momento de construção em que eu vou ficar muito tempo treinando isometria dentro de um complexo, numa bi, uma trissérie, em que eu quero maximizar outras capacidades. Mas dentro de um raciocínio básico, em que eu vou aplicar isometrias para manter a força neural e manter a força tendina estrutural, a recuperação ela é de 12 horas, né? E talvez 24. E isso é top porque ela abre uma janela gigantesca e que a maioria das pessoas ainda não entendeu ou não foi atrás disso. E eu venho falando disso pelo menos desde a minha primeira mentoria, antes da pandemia, quando eu já ministrava cursos presenciais somente, né? E hoje com os cursos online, 100% online, e também os cursos híbridos online e presencial de 2 dias, eu bato na tecla e graças a Deus a maioria dos fisioterapeutas e preparadores físicos de 8, 10 modalidades esportivas diferentes a nível estadual, nacional, mundial, olímpico, o retorno que eu tenho tendo é fantástico, em que essa intensidade média alta é segura, a recuperação dentro do dia e também para próximos treinos é mínima, o risco de termos problemas de lesões nessa metodologia é pequeno. Então, e aí podem me perguntar, tá, professor, para tendão, hoje é o episódio 6, nós já entendemos que é top. Então, mecanotransdução, qualidade, tendão, renovação das fibras de colágeno para após esforço exaustivo ou recuperação de lesão. Esportes performance também, tanto amadora como profissional, níveis de força mantido, intramuscular é fundamental para conseguir manter a qualidade de gesto motor e também a resistência especial da modalidade. Mas para o meu aluno de hipertrofia, o meu aluno de fitness, de tônus muscular, de emagrecimento, por que seria interessante alguns exercícios de força neural dentro do treino? Principalmente, e não principalmente, quase que obrigatório entender o efeito de adaptativo crônico diferente dos tecidos que tem maior oxigenação e menor oxigenação. Ou seja, músculo tem um suporte de oxigenação bem maior do que tendão. E a médio e longo prazo, que é o que normalmente ocorre, o aluno melhora a musculatura, tem um ganho de espessura e também de neurodrive das fibras, ou seja, ele aumenta as cargas do treino de musculação, e aumentando as cargas do treino de musculação, ele aumenta a força. Sabemos que muitas vezes a força hipertrófica de bodybuilding não é nem comparada a uma força neural de um atleta de performance, porém se aumenta a força. Então, quando ele começa ou continua treinando num único estilo, falha momentânea muscular, vai acontecer que ao chegar perto da falha ou na falha momentânea muscular para continuar gerando hipertrofia, que é um dos gatilhos hipertróficos, e não entendendo que o tendão ele vai
juntamente com a musculatura, criando micro rupturas e vai adaptando, porém o músculo vai adaptar muito mais rápido do que um tendão e vai chegar um momento que, ao chegar na falha momentânea muscular, o tendão não vai suportar a falha e simplesmente vou ter uma ruptura, muitas vezes maior do que as micro rupturas que ocorrem com o próprio treino de hipertrofia. E aí eu tenho a lesão, e é o que mais acontece, e as pessoas às vezes, porra, eu nunca tinha dor e do nada aconteceu essa lesão. E às vezes a pessoa tem um pouco de dor, tendinopatias, né? E deixa de lado e continua treinando até a falha momentânea muscular. Mas por que tu falou tudo isso? Porque hoje o treino de isometria baseado em mecanotransdução é considerado um dos treinos mais seguros para, juntamente com o treino hipertrófico, conseguir ter estímulos específicos que o tendão se submete a uma forma de estimulação para a renovação das fibras de colágeno. Então, para a maioria dos nossos alunos de fitness, incluir dentro de uma rotina alguns exercícios que eu sempre falo, dentro de uma aula de 60 minutos, que é a média do atendimento personalizado, as séries em tempo total, conforme split, conforme programação da musculatura para hipertrofia, os treinos ou as séries o tempo total que eu vou levar fazendo isometrias não vai bater 10 minutos dentro de uma aula de 60. Então, quando a pessoa entende isso e visualiza que a isometria vai estar dentro do treino, numa trissérie, normalmente em bissérie, ou numa aplicação híbrida dentro do programa, ou seja, nós estamos mudando o regime de contração muscular, não ficando no tradicional concêntrico, excêntrico até a falha momentânea muscular, mas incluindo ações isométricas neurais para depois continuar concêntrico e excêntrico. Os resultados são fantásticos, sustentáveis, em que esse efeito agudo ele se correlaciona com os efeitos crônicos. Então eu tenho de forma aguda uma constante renovação das fibras de colágeno do tendão, enquanto de forma crônica eu vou continuamente gerando hipertrofia. Então é isso, pessoal. Essas são as ideias de uma palavra simples, efeito heterocrônico, e como ela é fundamental hoje para nós organizarmos os estímulos do dia, da semana, do mês, em qualquer um dos 3 objetivos. Recuperação de lesão ou prevenção de lesão, que é um mercado gigantesco hoje, e esportes performance amadora e profissional. Amadora hoje, o que mais um mercado, todo mundo é atleta amador, e também o tradicional fitness hipertrófico, condicionamento e emagrecimento, que também é show. Valeu? Obrigado, pessoal. Essa foi o episódio número 6 do Kovalski 2.0. Já vou baixar aqui no meu feed e fica disponível essa aula para vocês estudarem. Abraço e até o próximo episódio.